que vem na cabeça de vocês quando a gente fala narrativa? Alguém quer opinar alguma coisa primeiro? E a gente vai pensar que tem uma importância muito grande na construção da própria história da humanidade, né? A narrativa, ela está presente desde os primórdios, quando a gente pensa, né, no homem pré-histórico, nas primeiras comunidades humanas. A gente consegue trazer registros para o nosso momento atual de como que era a vida lá atrás, porque de alguma forma eles deixaram um rastro. E esse rastro, ele é convertido, traduzido através de histórias, através de narrativas, que inicialmente vêm como símbolos, desenhos, ícones, né? E depois aquilo vai evoluindo, que a gente vai chegar mais para frente, vou falar para vocês, a questão da escrita, né? E toda a tecnologia que a gente até chegar nos dias de hoje. Então, desde os tempos mais remotos, contar histórias tem sido uma maneira essencial de transmitir o conhecimento, os valores, tradições e crenças, além de compartilhar experiências e manter viva a memória coletiva. A gente pensa assim, né, quando fala assim, o pessoal antigamente sentava ao redor de uma roda, de uma fogueira para contar história. Quanto conhecimento foi sendo passado ali de geração em geração? Não existia, né, no começo não tinha escrita. Então era verbalmente, era oralmente, então precisava contar aquela história para aquilo se permanecer vivo. Por isso, através das narrativas, sociedades antigas preservaram suas culturas, passando-a de geração em geração, antes mesmo da invenção da escrita. Vamos pensar nos egípcios, né? Que até hoje ninguém entende os egípcios. Ninguém consegue explicar a construção das pirâmides. E aí a gente vê no que existe de resquício arqueológico da civilização egípcia, eles têm muitos elementos, muitos desenhos, né? Que ali, de alguma forma, quem estuda sabe o que eles estão querendo dizer. Existem ensinamentos, tradições, coisas muito valiosas que eles colocavam. Isso foi só o que permaneceu, né? Porque muita coisa também se perde, seja com o tempo ou seja com a intolerância do ser humano. Por meio das histórias, compreendemos os nossos desafios, medos, aspirações e buscamos entender e ilustrar a complexidade da vida humana. Pegar o exemplo do nosso colega aí, futuro psicólogo. A psicologia, ela é muito baseada nos relatos de vida, né? O ato da clínica ali, do atendimento, é uma coisa de escuta, de entender o que o paciente está levando e o que aquilo ali pode interferir, né? Porque aquilo pode estar gerando algum tipo de problema na vida. Então, a gente está o tempo todo comunicando através das narrativas. Mais recentemente, a narrativa se expandiu para novas formas, né? Vamos já jogar aqui para o século XIX, quando surgiu a fotografia, cinema, rádio e o audiovisual, né? Que hoje em dia, né, o cinema ele é uma forma de audiovisual, mas audiovisual é vídeo de TikTok, Reels, novela, isso tudo é audiovisual, né? Games também são audiovisual. E até os games, né, assim, é um jogo, mas sempre tem uma história para contar, é uma fase, tem que vencer ali o vilão, tem que conseguir pontos. Se você vê, sempre tem uma história que vai levar a sua intenção para frente. Essas linguagens incorporam elementos tradicionais de contação de histórias e, ao mesmo tempo, elas se adaptam à cultura visual e tecnológica do século XX e XXI. A capacidade de criar imagens com câmeras e dispositivos móveis abriu novas possibilidades de se contar histórias, democratizando a produção e a disseminação de narrativas pessoais e comunitárias. Por quê? Vamos pensar que até anos 80, mais ou menos, que não é tão longe assim, né? A maioria das pessoas não tinha muito acesso a nada, né? Uma câmera era cara, uma câmera de foto era cara, uma filmadora nem se fala, e ninguém, né? Era muito difícil. Aí, se a gente for pensar que as coisas, como fala, a tecnologia, ela avança de uma forma
Exponencial, exatamente, essa era a palavra. Então, rapidamente, a coisa vai dobrando, vai ficando mais fácil. Hoje em dia, cada um aí tem um celular, modelos diferentes, mas assim, todos fazem uma foto e se vocês aprenderem a técnica direitinho, não precisa ser o iPhone mais top, vocês vão ver isso. A narrativa continua a desempenhar o papel central na nossa cultura, seja nas redes sociais, no jornalismo ou nas artes. O ato de contar histórias permanece uma forma de transformar realidades, dar voz, isso também é muito importante, é dar voz a comunidades marginalizadas e preservar a memória de grupos e indivíduos. Para a gente falar de narrativa, tem 3 pilares que são muito importantes. Eles são o tempo, o local e nós. O tempo é o elemento que dá para a narrativa o sentido de evolução, progresso e mudança. Já o local, ele vai ser mais do que o cenário apenas. Ele vai influenciar diretamente as vivências e a construção da identidade dos personagens e, por consequência, da narrativa. E nós somos os protagonistas das histórias que contamos e a gente também nós somos protagonistas e nossas experiências pessoais, culturais e sociais, elas moldam essas criações. A inter-relação na criação de narrativas. Quando a gente integra tempo, local e nós em uma narrativa, criamos uma história profundamente conectada à realidade e às experiências humanas, porque a gente está trazendo ali a nossa bagagem de vida, as nossas percepções, o conceito de narrativa fotográfica. Vamos pensar agora sobre isso, né? Duas palavrinhas juntas. A narrativa fotográfica é a arte de contar uma história por meio de imagens estáticas, né? A foto, ela é estática. Ela não é um texto onde a história é construída com palavras e nem é um vídeo onde é uma sequência de imagens que geram aquela ilusão do movimento, a sensação de movimento, né? A narrativa fotográfica, ela vai ser uma sequência de fotos, que às vezes você vai fazer 2, 3, 4 fotos ali contando uma historinha, ou em uma única foto você vai transmitir uma mensagem, você vai despertar emoções e vai criar um enredo. Uma narrativa fotográfica bem construída vai além da captura de momentos. Ela vai explorar também ângulos, luz, composição, a interação entre os elementos na foto para contar uma história coerente, evocativa, impactante, onde está presente a subjetividade do criador. Aí a gente entra nos aspectos, né? Cada pessoa vai colocar o seu detalhe, o seu tempero, vamos chamar de tempero. Cada um vai colocar o seu tempero. Às vezes um tema, se eu falar assim, o tema vai ser futebol. Cada um de vocês vai trazer uma foto diferente. Porque vocês vão colocar o filtro de vocês, esse tempero de cada um, como que vocês enxergam as coisas. Então, isso faz essa diferenciação. Eu acho que é quase se fosse uma coisa assim, um chamado, um imã ali, né? Você conecta com aquilo ali e às vezes a gente não passa por esse processo da mente. É aqui, né? É uma coisa que te chama atenção, que te conecta aqui no seu sentimento. Você sente aquilo te chama atenção. Quantas vezes eu já ajoelhei no meio do chão e eu quero fazer uma foto, de repente aqui, deixa eu fazer uma foto, né? E você nem sabe o que é, mas aquilo foi um imã ali, aquilo ali te chamou a sua atenção.